Olá, boa tarde. Vamos chegando aqui na aula 4 e temos as medidas de dispersão, destacando um pouco da amplitude, desvios em torno da média, desvio médio absoluto, variância e desvio padrão. O sentido de falar da amplitude é somente para poder recordar aquele conceito de, depois de organizados os dados, nós pegamos o último e a última informação e subtraímos da primeira para ter a amplitude. Vamos aqui entender e recordar alguns itens trabalhados anteriormente. Então, o primeiro deles que eu vou abordar aqui será média. E aí vocês vão perguntar por que média, se a gente está falando nesse momento de medidas de dispersão e a média é uma medida de tendência central. Pois bem, média é extremamente necessário quando estamos buscando as medidas de dispersão. Então, vamos imaginar aqui é, essa informação aqui em cima de jogos, vamos supor que um determinado time fez 6 partidas. Então, isso aqui é o número da partida, tá? Eu posso considerar como primeira partida, segunda partida, terceira, quarta, quinta e sexta. Certo. E aí tá falando da quantidade de gols que o time fez. Então, na primeira 5 e lá vai. Então, qual seria a média? Seria fazer o quê? 5 mais 0 mais 11 mais 3 mais 4 mais 1 dividido pela quantidade de partidas, ou seja, 6. Então aqui nós temos o que? 16, 19, 24. Então 24 dividido por 6. Então essa média aritmética vai ser de 4 gols por partida. Então, essa informação vai ser útil daqui em diante. Vamos precisar dela. E para que exatamente? Vamos entender. Quando nós trabalhamos com as medidas de tendência central, podemos observar que nem todas elas conseguem expressar 100% a informação que está sendo dada. Então, se eu tenho, por exemplo, uma série de pessoas ganhando salário mínimo, pouquinho mais do que um salário mínimo, e aí do nada eu estou querendo dar uma média de salários, e aí daqui a pouco chega uma pessoa que, para uma sorte, tira 30 mil reais no mês. Ok. Essa pessoa vai destoar das demais e vai conseguir passar uma ideia errada do que seria a média. Então, existem algumas informações que para média aritmética simples não serve. Mas quando nós estamos trabalhando com esse processo de essas medidas aqui de dispersão ajudam bastante a gente a realizar o trabalho que nós temos proposto. Então, vamos começar entendendo o que seria esse desvio médio que está sendo trabalhado aqui embaixo. Eu só vou colocar para cá para cima, tá? Eu acho que eu tenho que marcar tudo aqui. Eu vou só copiar e jogar aqui para cima. E o desvio médio absoluto tem uma formulazinha aqui, mas minha intenção é tornar um pouquinho melhor a compreensão dessa fórmula. Então, tendo essa informação aqui dos jogos e tendo também a informação daqui dessa média, que vale 4, eu preciso calcular o desvio médio absoluto. Então, a gente vai utilizar o DMA aqui para calcular desvio médio absoluto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a diferença entre cada uma dessas informações, desses dados, e a média que nós já encontramos anteriormente. Então, lembrando que a média encontrada é 4. Então, o que temos que fazer nesse daqui, ó? Lembrando que o daqui é só uma informação como A, B, C, D, E. Então, esses números aqui nós não vamos colocar, porque é somente o número da partida. Então, vamos trabalhar somente com o daqui. Então, por exemplo, aqui, 5 menos 4, 0 menos 4, 11 menos 4, 3 menos 4,
4 menos 4, 1 menos 4. Ou seja, eu estou calculando a diferença em relação ao a média aritmética. Então, vamos lá tentar encontrar esse DMA. Ah, Tatiane, mas aqui eu estou vendo que alguns números terão resultados negativos. E a gente não precisa se preocupar porque os resultados serão dados em módulo. Então, nesse caso, ó, 5 menos 4, 1, mais aqui, ó, módulo de menos 4. Então, vai ser 4, mais, temos esse daqui, vai ser o quê? Módulo de 7, módulo de menos 1, módulo de 0, módulo de menos 3. E tudo isso aqui dividido por quanto? Por 6 unidades. Então, eu estou fazendo uma média aritmética com cada um dos desvios, porque esse desvio ele é calculado com base na média deles. Então, percebam que vai ser o quanto variou desse número até a média que foi encontrada. Então, percebam que o maior desvio foi esse daqui, ó, 7. Então, dividido por 6. Então, aqui essa somatória vai dar o quê? 16. Então, temos que DMA é igual a 16 dividido por 6. Então, vai dar um valor aqui aproximado. Vai ser inferior a 3, ele vai ser o quê? 2,6. E aqui temos o valor que precisamos. Então, é necessário fazer essa etapa do desvio médio. Ela faz parte de um outro texto, tá? Mas é importante termos conhecimento de como se calcula o desvio médio absoluto. E aí, nós não vamos parar aí a informação. Temos também aqui embaixo uma como a gente, porque tudo isso aqui vai servir para a gente chegar nesse ponto, cálculo da variância e do desvio padrão. Então, apesar da fórmula enganar a gente um pouquinho, como se estivesse assim tocando terror e dizendo, caramba, é complicado, não é, não existe complicação. Então, para variância, nós utilizamos aqui essa letra grega e temos o seguinte, vamos colocar aqui, que é que vai ser a variância? Nós vamos elevar ao quadrado cada um daqueles resultados que tivemos do desvio padrão absoluto, ou desculpa, do desvio médio absoluto. Então, vamos colocar aqui esse valor ao quadrado, no caso da variância, a gente não precisa necessariamente agora fazer essa representação dele ao quadrado, tá? Mas, ou esse ou variância, podemos utilizar qualquer um dos dois e podemos dizer simplesmente que esses valores que foram colocados aqui, nós vamos desenvolver cada um deles, pegar o quadrado. Então, precisa estar em módulo? Não necessariamente, não seria necessário realmente estar em módulo. É uma questão opcional, tá? Podemos simplesmente fazer assim: 1 ao quadrado mais, porque quando eu elevar ao quadrado, pelo fato desse expoente ser par, então quer dizer que nosso resultado vai ser positivo. Então, por isso que não tem a necessidade de manter o módulo. Mais menos 3 ao quadrado. E tudo isso dividido pela quantidade de jogos, de partidas que existiram, ou seja, 6. Então, calculando aqui quanto é que vai dar essa variância, nós temos o seguinte: temos que 1 ao quadrado, que vai ser igual a 1, 4 ao quadrado, 16, 7 ao quadrado, 49, 1 ao quadrado, 1, 0 ao quadrado, 0, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Tudo isso dividido por 6. Então, teremos o que? Aqui como resultado vai ser o seguinte, essa somatória vai dar 76,
aqui dividido pela quantidade de termos. Então, temos 76 dividido por 6, que vai dar aproximadamente, vou colocar aqui um aproximadamente, 12,6. Ok. Então, nós vimos aqui o quanto é que vai dar realmente essa variância, e alguns livros, inclusive, trabalham com o símbolo assim, ó, e é esse AR minúsculo. Mas temos agora para poder calcular o valor final, quanto vai ser o desvio, como já vimos em grandezas, medidas e grandezas físicas, nós temos aqueles valores do erro. Quanto é que foi o erro? Então, esse desvio padrão, ele está falando desse erro. Então, temos aqui como resultado o que? Temos a variância, então, vamos lá. Utilizamos como a letra padrão aqui, utilizamos normalmente o S. Só um detalhe. Aqui é a letra grega, da qual eu não me recordo o nome, que é essa letrinha ao quadrado. É para elevar ou colocar o daqui na raiz? Não, é só uma representação. Eu acabei suprimindo aqui, tá certo? Então, ok. Então, alguns livros, algumas pessoas trabalham com o VAR. E aqui, quando a gente chega em desvio padrão, tem alguns livros que também trabalham com a letra S para desvio padrão. Mas essa daqui tá trabalhando com essa letrinha grega sem o elevado ao quadrado. Então, para que não exista a confusão aqui, o que é que nós vamos ter? Esse resultado não tem nada a ver com esse ao quadrado daqui, viu, gente? Por favor. Então, essa letrinha, ela tá, pra gente achar o desvio padrão, vai ser o mesmo que chegar e dizer assim, ó, coloca a sua variância na raiz quadrada. Só isso. Pega essa variância e coloca na raiz quadrada e você vai ter o quanto vale. Então, nesse caso aqui, que a nossa variância deu 12,6, o meu objetivo vai ser fazer o quê? Para calcular quanto é o desvio padrão. Então, nós vamos fazer o quê? Colocar aqui na raiz quadrada, ó, aquele 12,6. E aí, pedir uma breve ajuda aqui da calculadora. Então, temos 12,6, só colocado na raiz quadrada, que vai dar 3,5496. Então, eu posso aproximar aqui e colocar para 3,5. E achamos o resultado que vai dar essa continha. Então, esse desvio aqui seria cada um dos valores no que lá em física tínhamos aquele trabalho, então, de chegar e dizer uma medida X mais ou menos, e a gente apresentava o que seria um erro. Então, tá ele aqui, que seria o mais ou menos o 3,5. Ele pode estar para mais ou ele pode estar para menos. Então, é para isso que está servindo esse processo aqui, para dar uma estimativa de quanto ele vai poder aumentar ou diminuir. Então, ficamos por aqui realmente com a finalização do assunto. É importante dar uma lida no material para que a gente não deixe de passar nada, de contemplar nada. E existe muito conteúdo, muita teoria, muitas atividades que podemos estar colocando em prática também. Lembrando que o material dessa aula aqui, somente esses enunciados que eu trabalhei com o do módulo da CEDERJ, mas não necessariamente os exemplos foram retirados de lá. Então, ficamos por aqui e até a próxima.